Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Pedro Adão e Silva, o PS será dos populistas económicos ou dos centristas liberais? Pedro Nuno Santos sai da liderança do partido este sábado. José Luís Carneiro começa a fazer o caminho para tentar lá chegar. Decidi disponibilizar-me, mantendo o diálogo com os meus camaradas, para servir o Partido Socialista e para servir o país. Pedro Nuno Santos não desejava eleições, mas o secretário-geral socialista rejeitou a moção de confiança do governo. Foi a eleições na expectativa das consequências do caso Spinum Viva e deixou o partido de rastos. Há várias formas de explicar o desastre histórico do PS. Afinal, o partido governou durante 22 dos últimos 30 anos e ainda está a recuperar de 8 anos de poder com António Costa. Parece evidente que o PS perdeu a base tradicional de apoio e deixou de conquistar novos eleitores. Desde 2022, quando António Costa obteve uma maioria absoluta, os socialistas perderam 62 deputados e praticamente 1 milhão de votos. Esta semana, numa entrevista ao Público, António Mendonça Mendes dizia que o PS não pode mostrar nenhuma pressa em voltar ao poder. Veremos. A reunião da Comissão Nacional de amanhã pode ajudar a responder a esta questão. Neste episódio, Pedro Adão e Silva, sociólogo, ex-ministro da Cultura de um governo de António Costa, explica que a derrocada socialista tem de ser encarada de acordo com o declínio dos partidos sociais-democratas. Sobre o futuro, o também colunista do Público diz que aquilo que aconteceu ao Partido Socialista vai resultar da tensão entre populistas económicos e centristas liberais. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Pedro Adão e Silva, obrigado por teres vindo a este P24 para falar-nos do PS, passado, presente e futuro. Pedro Nuno Santos não queria eleições, parece-nos perfeitamente indiscutível, mas alinhou no plano de Luís Montenegro e deixou, digamos, o PS de rastos. O Pedro Nuno Santos foi ingênuo em acreditar que poderia ganhar eleições embalado pelo caso Spinum Viva? Bom, eu não sei se foi ingênuo e se pensou que podia ganhar eleições. Eu julguei que terá feito uma avaliação de que Montenegro estava interessado em provocar eleições. Foi esse, aliás, o princípio orientador da governação desde o primeiro dia, e que este caso e este momento era a altura menos má para o PS provocar eleições. E julgo que podemos fazer essa interpretação com justiça, no sentido em que, porventura, não for a Spinum Viva e com uma dissolução da Assembleia provocada por um chumbo do orçamento para 26 ou por outra questão qualquer relacionada com as políticas públicas, a posição de Montenegro e da AD seria a melhor do que efetivamente foi. Porque uma das singularidades deste resultado eleitoral, contrastando aliás com aquilo que era a prática comum ao longo de 5 décadas de democracia, se foi atenuando mas mantinha-se, é que as perdas de um dos dois principais partidos não corresponderam a ganhos significativos do outro. O PS, peço desculpa, teve uma hecatombe eleitoral, mas o PSD cresceu nem sequer 4 pontos percentuais, depois de um ano em campanha e aumentar a despesa estrutural. Portanto, essa ideia de vasos comunicantes entre PS e PSD é também uma ideia que está a perder força. Não, neste caso não funcionou, não é? Tu escreveste no Público esta semana que o principal problema do PS não era Pedro Nuno Santos. Da tua opinião, o que é que explica o desastre eleitoral histórico do PS? Bom, o Pedro Nuno Santos cometeu muitos erros, acho que aliás cometeu quase todos os erros que podia ter cometido ao longo de um ano, começando na intervenção na noite eleitoral em 24, que de certa forma traçou aquilo que foi depois o caminho que teve de percorrer. Mas a minha questão é, não for estes erros, será que o PS poderia continuar a desistir eleitoralmente como foi desistindo nos últimos anos? A minha resposta é tendencialmente não. Porque há uma tendência, que eu diria uma tendência de fundo, uma tendência pesada, que atravessa todos os partidos social-democratas europeus. E de certa forma o PS está a chegar atrasado a uma tendência estrutural. E porquê é que chegou atrasado? Eu diria que por 2 motivos, bastante conjunturais.
Um que se prende com a crise financeira e a troika. Quer dizer, esse período criou uma espécie de resistência pela esquerda que beneficiou o Partido Socialista, que convém não esquecer, mesmo assim não temos um grande resultado, mas o conjunto da esquerda era largamente maioritário em 2015. E depois o papel da liderança, que apesar de tudo as lideranças dos partidos contam e permitem alargar daquilo que é o espaço natural de um determinado partido. E a liderança de António Costa manifestamente foi capaz de alargar para além da base eleitoral do PS. António Costa valeu sempre mais eleitoralmente do que o próprio Partido Socialista. De certa forma, o que aconteceu agora foi a convergência da ausência desses fatores conjunturais, o pós-Troika e António Costa, junto com uma liderança que tomou uma opção de se desviar. Mas para responder à tua pergunta, que é o resto. Então o que é estrutural? Na verdade, há uma transformação profunda das estruturas sociais das nossas sociedades que ameaçam aquilo que era a base eleitoral dos partidos social-democratas desde o pós-guerra. Isso tem explicações que se relacionam com o mercado de trabalho, quer dizer, há um declínio do trabalho assalariado nos setores tradicionais, que era uma parte significativa da base militante e eleitoral da social-democracia, conjugada com algumas profissões intelectuais nos serviços. Essa combinação deixou de existir, porque ela social e laboralmente já não existe nos moldes do passado, e é atravessada por outras transformações profundas. A primeira é o fim do consenso keynesiano e do liberalismo enraizado, quer dizer, a globalização e a integração europeia, a integração dos mercados, transforma radical e profundamente este consenso, retira os instrumentos ao Estado para fazer as políticas do passado, por exemplo, pondo fim ao mercado de acesso a bens e a serviços, que era um mercado fechado. O Estado Social do pós-guerra é um Estado Social fechado, àqueles que são residentes num determinado Estado-nação. Ora, a globalização trouxe crescimento económico, oportunidades, transformação da economia, diminuiu as desigualdades à escala global, mas desregulou o acesso ao mercado de bens e serviços, que era um mercado fechado e que sustentava eleitoralmente a social-democracia. Não estou a falar apenas das pensões e das prestações substitutivas do ganhamento do trabalho, como seja também o subsídio de desemprego. É também os serviços na saúde, na educação e na habitação. Nada disto em Portugal teve o alcance de outros países. Mas é essa transformação que explica que em todos os países haja um declínio estrutural do voto na social-democracia. Se a isto juntarmos um conflito entre os ganhadores e os perdedores da globalização, e esse conflito que é atravessado por disputas culturais, identitárias, entre cosmopolitas versus soberanistas, nós temos aqui uma diluição da coligação de classes que explicava a hegemonia social-democrata, ou pelo menos a força e a grande capacidade de competir eleitoralmente da social-democracia. Portanto, nós hoje estamos a assistir à convergência de todos estes fatores, em que há interesses contraditórios no seio dos eleitores dos partidos social-democratas, e o Partido Socialista não é exceção, mas também, muito importante, na base dirigente destes partidos. Aquilo que vamos assistir e começamos a assistir no PS é, de certa forma, uma tensão entre os populistas económicos e os centristas liberais. E essa tensão é a representação da tensão da base eleitoral que explica que os partidos socialistas estejam a perder os seus eleitores tradicionais e não estejam a ser capazes de conquistar ou reganhar os novos eleitores. Pois esse é um ponto. O PS foi abandonado pela sua base tradicional, não conquistou de facto novos eleitores entre a população mais jovem, desvalorizou-se, né? Perdeu a confiança de 1 milhão de eleitores, o que é altamente preocupante. Penso que é isso que te leva a dizer, como fizeste num artigo do Público recentemente, que há uma certa naturalidade no crescimento do Chega, olhando para todos estes fatores que tu elencaste. Mas era natural que o eleitorado socialista transitasse para a extrema-direita e deixasse o PSD em colma? Eu não sei se isso está a acontecer. Nós temos sempre alguma dificuldade em saber exatamente quais são os movimentos que os Pendulares entre os eleitores partidos. fazem. Não sabemos que há partidos a ganhar e outros a perder.
Isso não significa que sejam aqueles eleitores que estão a passar de um para o outro. Podem os eleitores do PS ter passado para o PSD e os do PSD para o Chega. Por isso, simplesmente, não temos como saber isso. Agora, o que sabemos é que, manifestamente, os predadores da globalização são, muitas das vezes, eleitores que eram eleitores tradicionais da esquerda, seja a esquerda social-democrata ou partidos mais à esquerda, e que têm crescentemente migrado para partidos neopopulistas de direita. Isso está a acontecer de forma particularmente marcada, aconteceu com o Brexit no Reino Unido, mas em França, França, que é uma Estados espécie de Unidos, observatório. os deploráveis, como lhe chamava a Hillary Exatamente, Clinton, não é? exatamente. E portanto esse sentimento de perda de referências, que depois também tem uma outra face que não falámos aqui, que também é importante, que é alguma cartelização dos partidos social-democratas. Eu julgo que era O que é que queres dizer com isso? quer dizer que eu julgo que era o Bernstein que dizia que o movimento é tudo. Eu estou a citar de cor, mas a ideia era um pouco esta, ou seja, a importância na social-democracia ao longo do século XX do movimento, isto é, do enraizamento social, organizacional, designadamente nos sindicatos e os partidos também com uma certa emanação do movimento sindical. Ora, isso perdeu-se e foi substituído por uma certa cartelização em que os partidos passam a ser instâncias de ocupação do aparelho de Estado e distribuição dos recursos públicos e que toda a base dirigente e militante dos partidos nasce daí. No caso português, isto tem naturalmente contornos diferentes, porque os partidos portugueses, os dois principais, o PSD e o PS, isto não é verdade para o PCP, foram partidos construídos a partir do Estado. Isto é, são partidos, ambos, que se denominam da social-democracia, mas em todo o caso têm esta singularidade que foram construídos a partir do Estado e não a partir do movimento. Ora, é natural que em momentos como este que vivemos, em que todas estas tendências que eu procurei aqui identificar se manifestam, não existindo esse enraizamento, essa ancoragem no movimento, tudo isto é muito mais frágil. Nós sobrevalorizamos a persistência e a capacidade de sobrevivência dos partidos que herdámos da transição para a democracia. E eu julgo que vivemos num daqueles momentos em que isso está efetivamente colocado em risco, e eu hoje escrevo no Público em parte sobre isso. Acho que esta discussão pós-eleitoral em torno da Constituição é bastante artificial, no sentido em que não vai haver nenhuma revisão constitucional, isso é uma coisa só de posicionamento dos partidos, isso não está em causa, não há uma maioria de facto, mas há aqui um teste de stress a este arco constitucional, que a meu ver não é travado tanto na revisão constitucional, mas na capacidade de PS e PSD se continuarem a ter capacidade de diálogo e de compromisso em temas que remetem para a Constituição. Um exemplo, há 3 juízes do Tribunal Constitucional para substituir rapidamente. Vai ser muito importante perceber, isto não tem nada a ver com a revisão constitucional, mas vai ser muito importante perceber se essa substituição vai ser feita, como sempre foi, numa articulação entre PS e PSD, ou se, pelo contrário, vai haver aqui uma articulação do PSD com o Chega. E nós estamos aqui perante um momento em que, de facto, podemos assistir e presenciar a uma desagregação do consenso constitucional destas 5 décadas. Isso não se prende com a revisão da Constituição, prende-se com outras matérias. E isso acontece no momento em que o Partido Socialista Português está a viver aquilo que os partidos congêneres têm vivido um pouco por toda a Europa nas últimas 2, 3 décadas. Ainda por cima, na reta final de um mandato presidencial que poderá perder alguma capacidade de influência na manutenção desse arco. Não, Amilcar, já agora deixa-me dizer que não é perder a influência. O candidato as sondagens todas indicam que vai ganhar, propõe-se precisamente também ele próprio questionar a lógica de funcionamento do regime. E nós questionarmos a lógica de funcionamento do regime não nos coloca necessária e automaticamente do lado dos autocráticos, não é isso. Há muitas formas de olhar para a separação de poderes, para os exercícios dos poderes e para o papel dos partidos Mas não deixa de ser que estiveram presentes na Constituição da democracia.
mas é um sintoma deste problema mais vasto. Pedro, para acabar, numa entrevista ao Público, o António Mendonça Mendes disse que o PS não pode mostrar nenhuma pressa de voltar ao poder. Também me parece que é algo mais ou menos indiscutível. O que é que tu achas que se pode esperar da reunião da Comissão Nacional de amanhã, do PS, e sobretudo que oposição é que o PS pode fazer a partir daqui, sabendo de antemão que tu sempre defendeste um entendimento institucional entre PSD e PS para manter a sanidade do regime? Sim, há um ano isso devia ter acontecido. Parece bastante óbvio, perante os resultados eleitorais, nós somos um caso único, quase único no contexto europeu, que é, formam-se governos em Portugal sem maioria de um partido, sem coligações pré-eleitorais e sem entendimentos pós-eleitorais. Nós formamos alegremente governos minoritários muito frágeis. E os partidos deviam ter a maturidade, perante um cenário de 10 partidos com representação parlamentar, perceber que não é possível não haver algum tipo de entendimento. Portanto, na campanha, Montenegro falava de mexericos políticos. Aquilo que é fundamental, que é uma cultura negocial e de compromisso, é remetido para o domínio dos mexericos. Portanto, isso devia ter acontecido há um ano entre o PS e o PSD. Agora, de certa forma, o PS está obrigado, por força da sua fragilidade, das circunstâncias, a fazer o que deveria ter feito há um ano. Isso é no imediato por relação ao governo. Resta saber se o governo vai tentar aqui articular sempre a posição, umas vezes com o Chega, outras vezes com o PS. Se fizer isso, desobriga o PS e julgo que cria um problema de desagregação constitucional ao regime. O que é que o PS pode e deve fazer? Primeiro, compatibilizar o tempo com alguma velocidade, o tempo demorado da reflexão com alguma velocidade na escolha. Esta ideia que o PS pode ficar sem líder uns tempos é uma ideia que não tem pernas para andar. O PS tem de resolver rapidamente o tema da liderança, mas depois precisa de repensar as suas bases programáticas. Isso é importante, ou seja, construir um programa, ter novos protagonistas e procurar reinventar o seu enraizamento social na sociedade portuguesa, que foi naturalmente perdendo. Em parte, tudo isto é natural depois de um ciclo de 8 anos no poder, quer dizer, os protagonistas não podem ser os mesmos, os programas ficam de certa forma exauridos e a relação com a sociedade também se vai deteriorando. O PS precisa de recompor todas essas dimensões, mas o problema é que isto vai ser sempre atravessado por uma clivagem cada vez mais evidente entre os centristas liberais e os populistas económicos dentro do partido. Eu notei que Pedro Nuno Santos, no mesmo momento em que disse que se ia embora, avisou que ia continuar a andar por aí. E não se esqueceu de dizer que o PS não devia viabilizar o governo de Montenegro. Ou seja, temos aqui uma grande divergência sobre aquilo que o PS pode fazer. Coisa diferente é saber o que é permitido ao PS fazer agora, considerando as condições subjetivas e objetivas. Muito pouco, talvez. Pedro Adão e Silva, muito obrigado por teres vindo a este P24. Muito obrigado. É um jogo de sorte e de paciência. Para alguns, a terceira vez que passam aqui à noite. Ontem não havia mais vagas, diziam que já tinham distribuído as senhas todas. E hoje vai voltar a passar aqui à noite? Vou passar aqui à noite para tentar a sorte. Imigrantes amontoam-se às portas do Ministério dos Negócios Estrangeiros no Porto para carimbar o registro criminal. O documento é fundamental para regularizar a sua presença no território português, junto da AIMA. O fecho temporário do balcão em Lisboa levou a que muitos deles se deslocassem para o Porto. São dezenas de pessoas que pernoitam há vários dias nos passeios da Rua do Rosário. O Governo garante que já reforçou os meios de atendimento nos serviços consulares de Lisboa e do Porto e que irá alargar as horas de funcionamento dos serviços para dar resposta ao aumento de fluxo de pessoas. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.